Entre as águas turvas e mortais dos rios e lagos eslavos, espreitam as rusalcas, espíritos sedutores e letais que há séculos semeiam terror nos corações dos povos do leste europeu. Estas entidades macabras assumem a forma de jovens mulheres de beleza fatal, seus longos cabelos serpenteando como algas vivas, alternando entre um dourado venenoso e um verde putrefato, dependendo dos segredos sombrios de cada região. Sua existência maligna remonta aos tempos pagãos mais obscuros, quando os antigos eslavos, em sua ignorância, veneravam divindades perversas das águas e da fertilidade, sem saber que alimentavam entidades sedentas por almas humanas. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Segundo os registros mais antigos, encontrados em manuscritos do século X, as rusalcas eram inicialmente consideradas espíritos benévolos associados à fertilidade dos campos e à chegada da primavera. Nos territórios que hoje correspondem à Ucrânia e à Rússia, elas eram veneradas durante festivais específicos, conhecidos como Rusália, que aconteciam no início do verão. Durante estas celebrações, as pessoas deixavam oferendas próximas aos corpos d'água, na esperança de garantir boas colheitas e proteção para suas comunidades. No entanto, com a chegada do cristianismo às terras eslavas, a natureza das rusalcas sofreu uma transformação dramática na consciência popular. De divindades benéficas, elas passaram a ser retratadas como almas penadas de mulheres que encontraram um fim trágico nas águas. A tradição oral passou a identificar diferentes origens para estas criaturas. Algumas seriam jovens que se afogaram antes do casamento, outras seriam mães que morreram durante o parto e foram enterradas sem os rituais apropriados, e havia ainda aquelas que teriam tirado a própria vida por amor não correspondido. As rusalcas são descritas como seres de uma beleza sobrenatural, capazes de enfeitiçar qualquer homem que cruze seu caminho. Seus olhos, dizem os relatos, possuem um brilho hipnótico que paralisa suas vítimas. Sua pele é descrita como pálida como a luz da lua, e seus movimentos são graciosos como a própria água em que habitam. Uma característica peculiar e constantemente mencionada é que seus cabelos jamais secam, permanecendo eternamente molhados, gotejando água mesmo quando elas emergem para a superfície. Nos contos mais antigos, estas criaturas são frequentemente retratadas emergindo das águas durante a noite, especialmente em noites de lua cheia, quando se reúnem nas margens dos rios para dançar. Suas danças são descritas como hipnóticas e mortais. Quem as presencia fica incapaz de desviar o olhar ou fugir. Os relatos falam de círculos de grama mais verde que surgem nas margens dos rios, supostamente marcados pelos pés das rusalcas durante suas danças noturnas. Uma característica intrigante das rusalcas é sua voz, descrita como melodiosa e irresistível. Nos contos mais antigos, elas são retratadas cantando canções em línguas incompreensíveis, mas de beleza tão arrebatadora que atraem os homens para perto da água. Algumas versões da lenda dizem que elas são capazes de imitar as vozes de entes queridos de suas vítimas, chamando-as para perto das águas profundas. Os poderes atribuídos às rusalcas variam conforme a região, mas geralmente incluem a capacidade de controlar as águas, criar ilusões e até mesmo manipular o clima. Em algumas regiões, acredita-se que elas podem causar tempestades e inundações quando contrariadas. Também são conhecidas por sua capacidade de se tornarem invisíveis ou se transformarem em névoa sobre a água. A interação das rusalcas com os humanos segue padrões específicos, documentados em centenas de relatos através dos séculos. Durante a chamada Semana das Rusalcas, que ocorre no início do verão, estas criaturas se tornam particularmente ativas e perigosas. Os aldeões antigos evitavam aproximar-se de corpos d'água durante este período e seguiam rituais elaborados de proteção, como usar roupas específicas e carregar plantas consideradas protetoras. Uma das plantas mais temidas pelas rusalcas, segundo as lendas, é o absinto. Os camponeses costumavam carregá-lo em seus bolsos ou pendurá-lo em suas casas durante a temporada de maior atividade destes espíritos. Outras ervas protetoras incluíam o alho selvagem e uma variedade específica de samambaia que floresce apenas durante a noite de São João. Os métodos de caça das rusalcas são particularmente cruéis. Diferentemente de outras criaturas aquáticas que simplesmente afogam suas vítimas, elas primeiro as seduzem com promessas de amor eterno e riquezas submarinas. Algumas histórias contam que elas mostram visões de palácios subaquáticos feitos de cristal e coral, onde prometem uma vida de prazeres eternos às suas vítimas. Uma característica peculiar das rusalcas é sua fixação por determinados números e padrões. Elas frequentemente aparecem em grupos de 3 ou 7, números considerados
considerados magicamente significativos na cultura eslava. Seus rituais de dança sempre seguem padrões circulares, e suas canções são descritas como tendo 7 versos que se repetem 3 vezes. As rusalkas possuem uma hierarquia própria, segundo os relatos mais antigos. A mais antiga e poderosa entre elas é conhecida como a Rainha das Águas, uma entidade que raramente se mostra aos mortais. Esta rainha supostamente controla as correntes subterrâneas e pode causar secas ao reter a água em seu reino submarino. Uma peculiaridade menos conhecida sobre as rusalkas é sua conexão com as árvores. Em algumas regiões, acredita-se que durante o inverno, quando as águas congelam, elas se refugiam em árvores específicas, principalmente salgueiros e bétulas que crescem próximos à água. Estas árvores são consideradas amaldiçoadas pelos locais que evitam cortá-las ou mesmo se aproximar delas. Os rituais de proteção contra as rusalkas são complexos e variam conforme a região. Em algumas áreas, as pessoas costumavam deixar pequenas oferendas, como fitas coloridas, pentes e espelhos, para apaziguá-las. Em outras, realizavam cerimônias elaboradas de despedida das rusalkas no final da primavera, quando grupos de mulheres jovens faziam bonecas de palha vestidas como noivas e as jogavam nos rios. As rusalkas também são conhecidas por sua capacidade de prever o futuro. Alguns relatos falam de pessoas que conseguiram negociar com elas, oferecendo algo valioso em troca de conhecimento sobre eventos futuros. No entanto, estas profecias sempre vinham com um preço terrível, geralmente envolvendo a perda de um ente querido para as águas. Nos registros históricos do século XVII, encontram-se os primeiros relatos documentados de supostos encontros com rusalkas. Um dos mais famosos vem de um monge ortodoxo que descreveu em seu diário o encontro de um pescador com 3 jovens mulheres de cabelos verdes que emergiram do rio Volkhov durante uma noite de lua cheia. Segundo o relato, o pescador só sobreviveu porque carregava um crucifixo de prata que havia sido abençoado 3 vezes. Na região dos Cárpatos, as rusalkas são descritas de forma ligeiramente diferente. Ali, elas são retratadas como jovens que morreram durante o período entre a Páscoa e o Pentecostes, período conhecido como Tempo Verde. Estas rusalkas são consideradas mais perigosas que as outras, pois mantêm toda a sua consciência humana e são movidas por um desejo insaciável de vingança contra os vivos. Um antigo documento, escondido entre manuscritos amarelados de um mosteiro isolado, revela o encontro fatal entre 12 guerreiros e as criaturas das águas no século XVIII. Sob o brilho prateado da lua, o grupo presenciou um espetáculo tão sedutor quanto mortal. 7 entidades de beleza sobrenatural emergiram da superfície negra do rio, seus cabelos dourados, cintilando como fios de ouro líquido. Seus corpos etéreos rodopiavam em uma dança macabra, enquanto uma música indescritível preenchia o ar da noite, um som tão celestial que parecia emanar do próprio firmamento. O ritual demoníaco perdurou até o último suspiro da noite, e quando os primeiros raios do sol tocaram a água, a terrível verdade veio à tona. 3 dos guerreiros haviam sido tragados para sempre, deixando apenas o silêncio e o mistério como testemunhas de seu destino nas águas. Na Polônia medieval, as rusalkas eram frequentemente associadas a lugares específicos, principalmente redemoinhos e áreas profundas dos rios. Cada rusalka supostamente tinha seu próprio território que defendia ferozmente de outras criaturas aquáticas. Os pescadores locais desenvolveram mapas detalhados indicando estas áreas perigosas, transmitindo este conhecimento de geração em geração. Os habitantes das aldeias próximas às águas aprenderam a reconhecer os sinais que anunciam a presença das rusalkas. Quando o sol nasce e revela círculos perfeitos de orvalho cintilante sobre a grama, os mais velhos fazem o sinal da cruz. Durante as noites sem brisa, o som de risadas femininas ecoando sobre as águas paradas faz os pescadores abandonarem suas redes. Os peixes, como se enfeitiçados por uma força sobrenatural, saltam formando círculos precisos na superfície do lago. E quando nuvens de libélulas escurecem o céu em números nunca antes vistos, os aldeões trancam suas portas e sussurram preces antigas, pois sabem que as senhoras das águas estão à espreita. Na Bielorrússia, existe uma variação única da lenda, onde as rusalkas são divididas em 2 categorias: as brancas, que morreram como noivas virgens, e as verdes, que eram mulheres casadas que morreram de forma violenta. As rusalkas brancas são consideradas menos malévolas, às vezes até ajudando mulheres grávidas que se perdem perto de seus lagos, enquanto as verdes são invariavelmente
incrivelmente hostis. Registros do século XIX mencionam rituais específicos realizados por parteiras para proteger recém-nascidos das rusalcas. Acreditava-se que estas criaturas tinham um interesse especial por bebês, particularmente aqueles nascidos durante a lua cheia. As parteiras costuravam pequenos saquinhos contendo ervas protetoras nas roupas dos bebês e pintavam símbolos específicos acima dos berços. Registros do século XV falam de um fenômeno curioso conhecido como a dança das rusalcas. Durante noites específicas do ano, principalmente durante a lua cheia de junho, pescadores relatavam ver ondulações na água formando padrões circulares perfeitos, mesmo sem vento. Estes círculos, segundo os relatos, expandiam-se em sequências de 7, criando uma espécie de coreografia aquática que hipnotizava quem a observava. Um dos aspectos mais intrigantes das lendas das rusalcas é sua capacidade de manipular o tempo. Vários relatos descrevem pessoas que, após encontros com estas criaturas, descobriram que dias ou mesmo semanas haviam se passado, embora para elas parecesse ter sido apenas algumas horas. As rusalcas são conhecidas por terem uma conexão especial com certos animais aquáticos. Antigas histórias falam de sua capacidade de comandar cisnes e gaivotas, usando estas aves como sentinelas. Em algumas regiões, acredita-se que elas podem se comunicar com castores, orientando-os a construir suas represas em locais específicos para criar pontos de água profunda. Uma característica peculiar menos conhecida é a suposta capacidade das rusalcas de marcar suas vítimas potenciais. Segundo a tradição, quando uma rusalca escolhe alguém como sua próxima vítima, a pessoa começa a sonhar com água todas as noites e desenvolve uma sede insaciável que só pode ser satisfeita bebendo água de rios ou lagos. Os pescadores desenvolveram um conjunto elaborado de regras para evitar atrair a atenção das rusalcas. Entre estas regras estava a proibição de assobiar enquanto se pescava, pois acreditava-se que o som atraía estas criaturas. Também era proibido pescar exatamente à meia-noite ou ao meio-dia, horários em que as rusalcas supostamente eram mais poderosas. Existe uma crença de que as rusalcas podem ser temporariamente neutralizadas através de desafios intelectuais. Entre as raras histórias de sobreviventes ao encontro com as rusalcas, existe um método peculiar de escape, o desafio intelectual. Dizem que estas criaturas, apesar de sua natureza assassina, possuem uma irresistível atração por enigmas e quebra-cabeças. Viajantes astutos, ao se verem encurralados por sua beleza mortal, conseguiram salvar suas vidas apresentando charadas tão complexas que as entidades, consumidas pela obsessão de decifrá-las, esqueciam momentaneamente seu desejo de matar. As histórias falam de homens que sobreviveram propondo questões sobre o tempo, a eternidade e o próprio destino, problemas tão complexos que mantinham as rusalcas perdidas em pensamentos até o primeiro raio de sol tocar as águas. Nas regiões montanhosas dos Cárpatos, existe uma variação única da lenda que fala de rusalcas que habitam cachoeiras. Estas são consideradas as mais perigosas de todas, pois podem controlar tanto a água que cai quanto a que se acumula nas piscinas naturais abaixo. Relatos falam de pessoas que foram atraídas para trás das cortinas de água, nunca mais sendo vistas. Dentre os monstros e criaturas das antigas terras eslavas, as rusalcas são especiais por sua história única. No início, o povo as via como deusas boas que traziam vida e fartura para as plantações. Mas quando novas religiões chegaram, essas mesmas criaturas viraram algo terrível, belas mulheres das águas que seduziam para matar. As histórias sobre elas são ricas em detalhes, desde sua aparência até seus truques mortais, e mostram como essas lendas viraram parte importante da vida e dos medos do povo eslavo. A diversidade de variações regionais da lenda, os complexos sistemas de proteção desenvolvidos pelos povos locais e os numerosos relatos de avistamentos documentados ao longo dos séculos evidenciam o impacto duradouro destas criaturas no imaginário eslavo. E você, já teve alguma experiência inexplicável próximo a um rio ou lago? Conhece alguma lenda parecida com a das rusalcas em sua região? Qual aspecto desta lenda eslava você achou mais intrigante? A transformação delas de divindades benignas em espíritos malignos ou os elaborados rituais de proteção desenvolvidos pelo povo? Deixe nos comentários sua opinião sobre qual das variações regionais das rusalcas você achou mais interessante e por quê. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!